Olá, amigos ouvintes da Rádio Divulgar.net, como estamos todos? Espero que todos estejam bem, com saúde, que seus familiares estejam também bem. E vamos aqui aproveitar esse momento para aprendermos juntos mais um pouquinho sobre a doutrina. Hoje nós vamos conversar sobre a inteligência prejudicial na visão espírita, através de Clara Lira Gonzalez de Araújo. Está na Revista O Reformador, do ano 130, número 2202, setembro de 2012, páginas 13 e 14. Clara Lira Gonzalez de Araújo, ela inicia lembrando do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, item 3. Essa colocação de Mateus está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Então vamos ver o que esse capítulo nos orienta e nos indica para que a gente possa caminhar mais próximo do Evangelho, da Palavra de Cristo. E começa assim: ao analisar esse versículo no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca a singularidade de ensinamento de Jesus, sem ser compreendido pela maioria dos indivíduos que zombam dessa máxima, acreditando que o mestre se refere aos falhos de inteligência e não aos humildes, os verdadeiros eleitos, que haverão de conquistar o reino de Deus em seus corações. E aí nós temos uma colocação aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, explicação dos espíritos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios, da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Olha como nós somos prepotentes. Ou se condescendem em admiti-las, contestar-lhes um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida de inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podendo crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Nós somos de uma prepotência, de um acreditar que sabemos tudo, que podemos tudo, que somos maiores que tudo, né? E esquecemos das leis divinas, esquecemos que nós temos um Deus maior acima de todos nós. E as palavras do Mestre se resumem nisso. O verdadeiro cristão deve possuir simplicidade de coração e modéstia de espírito, sendo este preferível ao sábio que mais credencia do que em Deus. Como avaliar a conduta dos espíritas à luz do chamamento? A noção que possui de suas responsabilidades quando a lei de ação e reação no esforço que desenvolvem para vencer as fraquezas e as mazelas espirituais, os torna conscientes para compreender o verdadeiro sentido desse axioma. Vamos ver a resposta. O Espiritismo aconselha-nos a levar para o plano espiritual, ao desencarnarmos, sobretudo as conquistas morais obtidas ao longo das existências, quando estamos cientes da importância desse objetivo. No entanto, mesmo assim, nem sempre conseguimos comprovar a qualidade do que
amealhamos como tarefeiros devotados e perseverantes nas ações que executamos nas hostes espíritas. Acabamos chegando ao mundo espiritual privados de muitas coisas, transformando-nos em espíritos insatisfeitos, privados de muitas coisas, transformando-nos em espíritos insatisfeitos e enfermiços, preferindo cultivar o sentimento de frustração pelo tempo mal aproveitado a aceitar as evidências de que nos deixamos envolver pela vaidade, sem saber como seguir os conselhos apontados pela revelação espírita, para que não nos deixemos dominar pelo orgulho e pela ambição. Esquecidos também de recorrer ao Evangelho de Jesus nos momentos de dúvidas e inquietações, na interpretação segura dadas aos ensinos cristãos, especialmente quando conjugados ao fulgor da doutrina dos Espíritos. A gente vê aqui nesse trecho que depois que a gente desencarna, que a gente se depara com a realidade de que nós perdemos a grande oportunidade de fazermos o caminho correto, segundo o Evangelho, segundo as palavras de Cristo, a gente ainda chega lá e ainda se acha no direito de não, eu vou ficar quieto aqui com a minha frustração, ninguém mexe comigo, não quero saber de nada. E aí a gente perde mais uma oportunidade, que é a oportunidade do aprendizado para retornar. Precisamos atentar muito para isso. Além de perdermos a oportunidade aqui na reencarnação, nós nos damos o direito de não aproveitar a oportunidade do aprendizado quando desencarnamos. Nos achamos nesse direito de ficar lá no nosso canto, ninguém mexe comigo, não quero saber de nada. Vou ficar aqui me remoendo, me corroendo com as minhas dores e pronto, não quero socorro. Não sou merecedor. Aí piora mais a situação. Dando continuidade. Não é fácil vencer o orgulho, que tem originado muitos sofrimentos para aqueles que o cultivam, ou o que superestimam, fazendo-nos cegos por não admitir os próprios defeitos. A gente costuma dizer, eu morro, mas não assumo, morro, mas não admito que estou errado. Não é assim que a gente faz? Não é verdade? Nosso orgulho nos priva de muita coisa. A excessiva inteligência prejudica certos elementos talentosos que a utilizam não para serem úteis às causas do espiritismo, mas se deixam levar pelos ímpetos da presunção, causando muitos problemas para a ordem e o equilíbrio do trabalho a realizar, procurando a todo custo impor suas opiniões e seus pontos de vista, alertam-nos os espíritos superiores sobre a missão do homem inteligente na Terra. A gente tem essa mania, né, de ter uma ideia formada e a minha ideia que está certa, eu não quero ouvir a tua, não, porque é assim, assado, e perdemos de novo uma oportunidade, né? Oportunidade de ouvir, de aprender, de mudar a sintonia, de mudar a opinião. Não, eu sou retinente nessa aqui, e ponto. Vamos ver o que os espíritos superiores nos orientam em relação a esse nosso comportamento. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizes para o bem de todos. Tem muita gente que utiliza a inteligência para o mal, né? A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance.
Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. Nós encontramos em todo o caminho, em todo o meio em que a gente frequenta, pessoas assim, né? Que se enaltece pela inteligência, pelo saber um pouco mais, aí pisa nos outros, se acha melhor do que todo mundo. E aí a inteligência que Deus nos deu perde a validade e a importância, porque ela só tem mérito para o futuro se ela for empregada para o bem. Elogios exagerados, expressando outra forma de aplaudir, podem ser o joio do orgulho, ameaçando o trigo da humildade que desponta fragilmente na sementeira do coração humano. Sem dúvida, a palavra franca e encorajadora motiva o ceareiro esforçado a prosseguir na tarefa maior, mas sem bajulações e lisonjas. O serviço evangelizador propiciado pela doutrina espírita inicialmente deve minorar o sofrimento e a ignorância moral das almas em provação no orbe terrestre, contribuindo para a renovação dos seus sentimentos e daqueles que atuam em benefício à verdadeira caridade, sem que o raciocínio interfira em demasia no gesto a ser conferido pelo coração. O Espiritismo é e tem de ser cultivado pela humildade laboriosa. Sem humildade não há espírito evangélico, nem há solidez doutrinária. Não é o cérebro que aproxima a criatura humana de Deus, mas o coração. Há homens que julgam indefectíveis os seus segmentos, apoiando-se sempre em suas ideias e pensamentos. A esse respeito, Allan Kardec assevera: o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Que é o único infalível é Deus. Nós sabemos que todos nós somos falíveis, todos nós cometemos erros imensos. Somente Deus é infalível. E a gente não pode se comparar a Ele em momento algum. Jamais. Não é verdade? Jamais podemos nos comparar a Deus. É imprescindível acrescentar que o estudo da doutrina, de acordo com a recomendação de Kardec, abre aspas, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado, fecha aspas, tendo, contudo, o cuidado necessário na análise e na compreensão dos conteúdos espíritas, de modo a não cometermos equívoco na interpretação, utilizando-os nos proveitos próprios para contentar, nossa vaidade e nossa ambição. Afirma o Espírito Emmanuel que falta de modéstia faz surgir na alma humana os doentios enquismamentos de sentimento, que se responsabilizam pelas discórdias e pela delinquência de todas as direções, acrescentando: sem o reflexo da humildade, atributo de Deus no reino do eu, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam, despreocupada com a sua condição real de espírito, em trânsito nos carreiros evolutivos, apropriando-se da existência em sentido particularista, converte a própria alma em cidadela de ilusão, dentro da qual se recusa ao contato com as realidades fundamentais da vida.
essa colocação de nosso empoderamento, de nós nos sentirmos dono da palavra, dono da razão, dono do momento, o sabe tudo, o melhor que todos, a nossa inteligência não tem nenhuma finalidade. Voltando a dizer, só tem finalidade para o espírito, para o espiritismo, para as palavras, para a lei divina, a inteligência que é feita para o bem, somente para o bem. E finaliza assim: sejamos autênticos e leais na busca do adiantamento espiritual, pois reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Vamos estudar o livro Inteligência Moral, Transformação Moral, para que a gente entenda o que significa moralidade dentro do Espiritismo. Moralidade dentro do Espiritismo quer dizer fazer o bem, pensar o bem, desejar o bem, não se enaltecer, ser grato, ser humilde, ser consciente da sua tarefa, ser responsável por aquilo que você põe da boca para fora, ser responsável pelo teu crescimento espiritual, ser responsável pelo que tu leva no teu coração, no teu pensamento. E nunca falar as coisas da boca para fora. Você precisa sentir. A educação moral te leva a sentir os sentimentos de amor, de humildade, de fraternidade. Precisamos pensar bastante nisso. Tá? Continuando, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Todos nós somos espíritos imperfeitos, todos nós temos inclinações más. Tem momento que a gente não se segura e a gente solta os cachorros, mas nós precisamos domar isso. Isso é transformação moral. Convertendo-nos em trabalhadores afáveis, francos e úteis, servindo sem constrangimento em favor de todos, em permanente renovação para o bem. Então essa leitura de hoje, ela nos deixa bem claro a importância que tem nós caminharmos no bem e para o bem. Fazermos o bem sem olhar a quem. Nos orgulharmos de sermos um servo de Deus. Termos o prazer de ter a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus, de sentir essa palavra, de sentir a transformação do nosso dia a dia. Nós não somos as mesmas pessoas que fomos há 10, 20 anos atrás. Nós somos o melhor de nós hoje. Nós não somos os mesmos. Nós não estamos no mesmo nível espiritual que nós tivemos em vidas passadas. Nós melhoramos. Não melhoramos o suficiente, mas o pouco que nós melhoramos, nós trouxemos nessa encarnação. Nós trouxemos nessa vida e com o intuito e com a missão de dar continuidade a esse melhoramento. De dar continuidade a falar, a distribuir a palavra de Cristo. Sentir e também doar. Esse é o nosso caminho, esse é o caminho do bem. Cometemos erros, muitos erros, mas precisamos nos acertar, aproveitar essa oportunidade que Deus, nosso bondoso Pai, já deve estar nos dando pela milionésima vez, sabe-se quantas vezes já estivemos aqui com essa oportunidade e descartamos, né?
Então vamos aproveitar esse momento de pandemia, esse momento de que essa terra está se mexendo, está se arrumando, estamos arando a terra para plantar o novo. Vamos aproveitar essa oportunidade e também fazermos isso dentro de nós, arar dentro de nós os sentimentos ruins, tirar de dentro de nós para plantarmos os bons sentimentos. E essa era a minha mensagem de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a companhia de todos. Fiquem com Deus. Nossa Senhora os ampare hoje e sempre. Que assim seja. Wanda Barros para divulgar.net.